Dia, irmãos. Eu sempre costumo brincar lá na igreja, assim, eu sempre gosto de um bom dia animado. Posso repetir? Bom dia, irmãos. Bom dia. Viu como é que faz diferença? Bom dia, você que participa do culto pela internet. Sinto-me muito abençoado de estar aqui nesta manhã, muito mesmo. De tudo que ouvimos até agora da parte de Deus, quero destacar o hino Confiança em Deus do coro Marcelo Ganter. Foi um bálsamo. Reverendo Cid, talvez não lembre, mas ele aprovou as músicas para o meu casamento lá na igreja do Rio. O tempo passa. Faço esse ano 18 anos de casado. A minha esposa ali, a mais bela do mundo, está ali. E a Ana Júlia e o Guilherme, que estão dos lados, são a herança, né, do casamento, presente do Senhor. Muito obrigado pela honra ao Conselho da Igreja de estar aqui num dia tão especial. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. A você também que participa do culto pela internet, né? Assim, um bom dia. Eu não vou ouvir sua voz, mas ainda não, né? Quem sabe um dia a tecnologia vai permitir essa interação também. Mas bem, quero, antes de ler o texto, contar uma história para você daquilo que ouviremos nesta manhã. Um dia uma mãe procurou um sábio e pediu para esse sábio dizer para o seu filho, que era adolescente, para ele não comer açúcar. E aí aquele sábio ouviu o pedido da mãe e disse: volte daqui a 2 semanas. 2 semanas se passaram, aquela mãe trouxe o filho adolescente ao sábio e disse: então agora o senhor pode ensinar para ele sobre não comer açúcar. E o sábio disse a seguinte frase: meu filho, não coma açúcar. A mãe, indignada, disse: o senhor demorou 2 semanas para falar isso? E ele disse: é porque há 2 semanas atrás eu comi açúcar. O que eu quero dizer é que o que eu vou compartilhar com os irmãos aqui é algo que Deus tem falado para mim. Há semanas esse texto está pronto. Há semanas. Porque Deus colocou algo no meu coração e que tem falado profundamente a minha vida. Nós vamos meditar no livro de Juízes. Eu vou ler 3 textos a partir do capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Eu peço sempre que você fique com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler um texto, nós vamos falar sobre ele, ler outro texto e falar, e eu espero que eu faça isso num tempo breve. Juízes, capítulo 6. Encontrou? Amém? Antes da leitura, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus? Maravilhoso, bom Deus, obrigado por teu amor. Obrigado por teu cuidado conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado a cada segundo de nossa vida. Nem sempre ouvimos a tua voz. E mesmo quando ouvimos, ainda somos desobedientes. Mas neste momento, Pai, queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e prepare o nosso coração. Para que a nossa vida seja solo fértil. Que a tua palavra entre em nós, produza transformação mesmo. Ajuda-nos, Pai. Faz com que o nosso coração receba a tua palavra com alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes da leitura do texto, uma pergunta. Olhe para mim, por favor. Não precisa responder em voz audível, mas diga: você tem medo? Você tem medo? E se você diz para você mesmo que tem, queria que você respondesse a segunda pergunta: medo de quê? Se você me fizesse essa pergunta no início de 2017, eu diria: não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medos. Mas estava eu num retiro chamado Grande Banquete, e em São José do Rio Preto. Estávamos lá para trabalhar 15 dias. Eu fui para fora do país para aprender sobre o retiro. Estava num projeto de implantação lá em São José do Rio Preto, e estava com uma equipe do exterior para trabalhar. E era o primeiro dia, enquanto nós estávamos lá no restaurante jantando, as pessoas estavam acabando de chegar, né, aqueles que iam trabalhar, íamos jantar, e o combinado é que minha esposa ligaria às 10 horas da noite. Quando deu 7 horas da noite, ela ligou. E eu olhei, depois eu retorno, e ela ligou de novo. E aquilo me preocupou. Quando eu atendi o telefone, do outro lado tinha uma mulher chorosa. E ela nunca gosta que eu conte essa história.
e tinha uma mulher chorosa e soluçando. E naquele exato momento eu matei todo mundo da minha família. Todo mundo morreu, pensei que todo mundo tinha morrido. E eu dizia assim: Rosinha, por favor, fale. E ela chorava, chorava, chorava. Eu digo assim: eu estou ficando apavorada, e tremia. E ela dizia: foi com o Guilherme. Todo mundo ressuscitou e o Guilherme morreu, né? O Guilherme é o mais novo. E de repente ela disse: o Guilherme caiu, quebrou o braço e vai passar por uma cirurgia. E ela passou o telefone, né, e conversando, e a vozinha do Guilherme é assim: papai, o senhor está vindo? Né? A vozinha na minha cabeça é: papai, o senhor está vindo? E eu não conseguia voltar para o Rio de Janeiro, não tinha voo, não tinha possibilidade. E eu descobri naquela noite que eu tinha mais medos do que eu achava que não tinha. E o grande medo que eu tinha não era do Guilherme morrer, era o medo de o que ele vai pensar de mim quando ele crescer. Sabe aquela história de filho de pastor, que reclama que o pai não deu atenção? Eu não sei se você já ouviu alguma história assim. Mas eu percebi que eu tinha lá dentro um medo terrível. Aquele foi o primeiro de muitos medos que eu descobri que tinha. E até hoje eu vou descobrindo que tenho muitos medos. Em 2018, um ano depois, meu sobrinho, eu tenho um irmão mais velho, e o primogênito dele, o Nicolas, foi diagnosticado com aplasia de medula. Nunca tinha ouvido falar naquilo. Ele deu entrada no hospital achando que era alguma doença, que depois passou para outra. Na mesma noite virou leucemia, e quando acordou de manhã era aplasia. A gente ficou olhando para a cara do outro e disse assim: o que é isso? A medula não funcionava mais. Ele entrou no hospital com 900 plaquetas. Isso mesmo, 900 plaquetas. Abaixo de 1000. Ele podia ter morrido de hemorragia interna. Domingo passado foi um dia muito especial para nós. Dia 27 de junho, fez 3 anos que ele fez o transplante de medula. No Brasil, em que a possibilidade de você ter alguém 100% compatível não é baixa, né? Você está entre 1 em 500 mil pessoas, ou 400 mil pessoas, depende da literatura que você busca. O Nicolas, meu sobrinho, teve 5 pessoas completamente compatíveis com ele. No Brasil. E foi um jovem de Alagoas que foi o doador, né? Hoje nós conhecemos ele, 3 anos depois, nós tivemos o privilégio de conhecê-lo. Mas naquele momento, o medo, né, do desconhecido também bateu a nossa porta. E como eu falei, de lá para cá, muitos medos vão surgindo. Quando a gente olha para o texto de Juízes, a gente conhece um personagem que teve medos. E ele é um ser humano, né? E por que esses medos estão registrados na palavra de Deus? O primeiro texto que eu gostaria de ler é Juízes 6, de 11 a 13. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Para você entender o contexto, o povo está sendo oprimido, né, pelo poder dos midianitas, e os midianitas eram um povo tão cruel que eles roubavam tudo o que era possível. Eu acho muito interessante, eu digo lá na igreja, que Deus tem um senso de humor grandioso, né? Você percebeu a frase que Deus disse para Gideão? Percebeu? Lê lá, finalzinho do 12. O Senhor é contigo, homem valente. Mas onde Gideão está? Escondido. Ele está no lagar, só para você entender. Quando você vai tratar o trigo, por exemplo, você faz isso na eira, é um campo aberto, para o vento mesmo levar as cascas. Ele está fazendo no lagar. O lagar é um lugar fechado, dentro de outro lugar. Vamos lembrar, por exemplo, de uma palavra que você conhece muito, Getsêmani, onde Jesus estava lá na oração. O Getsêmani é um lugar, mas não aí de uvas, né, mas de azeite. Mas é um lugar fechadinho. Então Jesus estava dentro do Monte das Oliveiras, num ambiente muito restrito, muito fechado, isolado das pessoas.
Então, Gideão está malhando o trigo num lugar que não era para malhar o trigo, porque ele tem medo que as pessoas passem, vejam que ele está ali com alimento, e se os midianitas passassem, o que aconteceria? Ele seria roubado. Qual é o medo de Gideão? É o medo de se expor, irmãos. É o medo de sair, é o medo de dar a cara, é o medo de dizer o que pensa, porque quando a gente se expõe, talvez a gente apanhe muito. O que acontece é que muitas vezes a gente guarda as verdades porque tem medo de falá-las para as pessoas. A gente tem medo de ofender, a gente tem medo de que a nossa opinião seja criticada. E nós vivemos um tempo muito difícil. O reverendo Cid estava falando do desejo de que a igreja esteja presente nas redes sociais. Como isso é desafiador. Como isso é desafiador. Rede social é terra de ninguém. Qualquer coisa que você fala, você pode não apenas ser processado, mas você vai olhar lá nos comentários, as pessoas não têm filtro. Muitas vezes as pessoas se retraem, elas não querem se expor justamente por isso, porque quando você se expõe, quando você se coloca diante das pessoas, você pode ser massacrado, você pode ser execrado, você pode ser roubado, você pode ser questionado. Então o que é mais fácil? Vamos nos recolher, vamos ficar aqui dentro das quatro paredes, é muito mais seguro. Esse é o nosso lagar. Vamos nos guardar aqui, para que as pessoas não saibam a nossa opinião. Nós viveremos um evangelho muito bom, muito feliz, mas que também não é evangelho. O medo de se expor, o medo de falar uma mensagem que é completamente contraditória aos valores do mundo. É isso que o evangelho é. O medo de falar de Jesus Cristo, dos princípios do reino, o medo de falar sobre casamento, o medo de falar sobre família, o medo de falar sobre um monte de coisa. É mais fácil a gente malhar o trigo no lagar. É melhor a gente se esconder. Deixa isso quieto, pastor, não toca nisso. Não vamos falar sobre isso. Você tem medo de se expor? Você tem se defrontado com pecados, situações que você entende direção do Espírito Santo para falar, e o Espírito diz para você, não com senso de humor, mas encorajando você, vai lá, homem valente, mulher valente, e a única coisa que você tem feito é ser retraído? Às vezes você tem medo de se expor e falar o que você crê sobre o Evangelho, porque talvez seus amigos te afastem de você. É um dos seus medos? Mas vamos ao segundo medo? Juízes capítulo 6, versículos de 25 a 27. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia, mas de noite. No primeiro contexto, onde Gideão estava? Escondido, não queria se expor. E aí a primeira coisa que Deus faz é, vamos tratar esse medo, vamos se expor aí, vamos sair. Você vai lá e derruba na casa do seu pai o poste ídolo que tem na casa dele. Derruba, mas não só derruba. Você vai derrubar e no lugar que tem esse poste ídolo, você vai construir um altar para Deus. E mais, sabe aquele boi, aquele de 7 anos, aquele bonitão? Aquele lá que está com as arrobas já de estimação dele? Mata. Irmãos, eu fico pensando, né? Deus tem um método interessante para nos tratar de determinadas coisas, né? Você ir na casa do seu pai, não é na casa de um estranho. Você tem que mexer. Se você vai começar com alguma restauração, onde você começa? Na sua casa. Mas às vezes é mais fácil mexer na casa dos outros, né? Mexer com a opinião dos outros. Mas na nossa casa, às vezes como pastor a gente compartilha alguma coisa com as pessoas e diz assim, pastor, mas o senhor não conhece a minha esposa. O senhor não conhece meu filho. Se eu conhecesse, o senhor não falava isso. Ou seja, dentro de casa parece que as coisas são mais fáceis. Gideão tem medo do pai. Eu não conheço o pai de Gideão, mas parecia bravo. E aí Gideão decide fazer, vou fazer tudo o que o Senhor mandou, mas vou fazer de noite.
Por que de noite? Quando eles acordarem, está feito. Eu cumpri a vontade de Deus, mas ninguém viu. E aí eu posso dizer, Senhor, eu cumpri a tua vontade. Gideão foi lá, pegou 10 homens, derrubou, fez tudo correndo, matou o boi, fez o altar. E aí quando amanheceu, altar derrubado, os homens da cidade dizem assim, vamos matar agora quem fez. Sempre tem um vizinho acordado, irmãos, desde aquela época. Sempre tem alguém com o celular na mão, irmão, passando, filmando, sempre tem. E aí disseram assim, eu vi, foi Gideão. Foi Gideão que fez isso. Traz Gideão, vamos apedrejá-lo agora. Irmãos, quem teve medo de fazer à noite, está vendo? Não adianta você tentar fugir daquilo que Deus está mandando você fazer. Você pode tentar fazer de noite para ninguém te ver, mas não adianta. Deus quer que a gente se exponha, que a gente se coloque para fora, que a gente fale do Evangelho, que a gente rompa essas barreiras. E Gideão foi trazido. E aí aparece o pai de Gideão, o bravo, e aí diz assim, se Baal não se defendeu, a gente não pode fazer nada por ele. Ele que deveria ter se defendido, afinal ele não é um Deus? Então meu filho está aqui, na verdade nós vamos homenageá-lo, vamos chamá-lo agora de Jerubaal, o destruidor de Baal. O medo de Baal, o medo de Gideão de fazer tudo aquilo, né? O medo das consequências, o medo de ser reconhecido como um revolucionário, o medo de ser reconhecido como um destruidor de ídolos, na verdade foi por terra, quando o próprio Deus moveu o coração de todo mundo ali, e todo mundo bateu palma para Gideão e disse assim, agora você é o nosso líder. Mas o medo vencido. Às vezes a gente tem medo das consequências, né? Seja bem sincero, Jesus é muito provocativo nesse sentido. Quando ele disse que a gente deveria fazer a conta para segui-lo, o exemplo que ele dá é de, se você vai construir uma torre, faça a conta. Mas Jesus dá esse exemplo não para falar de construção de templo, irmãos. Às vezes eu vejo esse texto sendo usado para falar das obras da igreja. Não, não é isso. Esse texto fala sobre discipulado. Jesus está dizendo, quem me seguir tem que fazer uma conta. É como construir uma torre. Você vê se tem os recursos necessários para seguir, porque vai ser desafiador. Se você ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você quer enterrar seu pai, não serve para ser meu discípulo. Ou seja, é preciso fazer uma conta. Quando ouvimos o Evangelho, ele exige de nós atitudes. Às vezes a gente tem medo das consequências, né? Às vezes a gente faz uma oração do tipo, Senhor, eu estou aqui aberto para fazer a tua vontade, mas e se hoje de manhã Deus te pedisse algo que você não se sente pronto para fazer? Tipo, derrubar o altar que está na casa do seu pai. Qual é a desculpa que você daria para Deus? Senhor, eu vou entrar escondido, eu tenho a chave. Eu vou derrubar, ninguém vai saber que eu estive lá, eu vou fazer isso. Não, mas Deus nos chama para enfrentar esse medo da consequência do discipulado. Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará conosco. Mas há um terceiro medo, que eu quero que você ainda observe. Continuando, Juízes 6, de 36 a 40. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel, por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que desta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Olhe para mim e responda a pergunta, se você fosse Deus e Gideão estivesse pedindo para você todas essas provas, o que você faria com Gideão? Você teria paciência? Olha o que Deus fez, mandou um anjo, o anjo foi até ele no lagar, Deus deu a prova de que quando ele derrubou o altar, a família dele o reconheceu como alguém que estava se levantando pela mão de Deus,
E aí agora ele mostra um outro medo. Qual é o medo? O medo da responsabilidade. Quero ter provas e mais provas de que Deus está falando o mesmo meu nome. Pastor, não ouvi um anjo. Mas você tem ouvido a palavra de Deus domingo após domingo, para não dizer diariamente, Deus colocando sobre nós a responsabilidade. Sabe o que a gente faz? Senhor, me dá mais uma prova. Hoje o Senhor molha a lã. Domingo que vem, Senhor, deixa a lã seca. E no outro domingo, irmão? E no outro, e no outro, e no outro. Provavelmente esse é um fenômeno da minha igreja, mas a cada dia mais pessoas não querem assumir responsabilidade. Se caça entre as pessoas, vamos fazer isso, vamos ao diaconato, vamos ao presbiterato. Tá bom, pastor, eu nasci para ser servo. Eu não quero me envolver não, pastor, eu estou aqui bem, estou tranquilo. Esse não é um problema da igreja de Botafogo. É? Não é. Mas é um problema de muitas comunidades. Pessoas que não querem assumir a responsabilidade. Pessoas que não querem se engajar e dizer assim, o Senhor me chamou para isso. Eu tenho um ministério para isso. Eu vou assumir o trabalho com mulheres. Eu vou assumir o trabalho com crianças. Eu vou colocar os meus dons ao serviço do Senhor. Mesmo que isso tenha implicações diretas. Nós temos medo de assumir a responsabilidade. Porque o Senhor é exigente mesmo. Quando o jovem rico se aproximou do Senhor Jesus e com aquela conversa fiada dele de eu quero ir para o céu e sei tudo o que preciso fazer para ir para o céu, o desafio do Senhor Jesus para ele foi, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Seguir a Jesus é desafiador, e aquele jovem, porque era dono de muitas propriedades, foi embora triste porque foi incapaz de vender. A pergunta é, o que você é incapaz de fazer? Às vezes nós não queremos assumir a responsabilidade, nós nos isentamos porque já tem gente fazendo, deixa o pessoal fazendo, ele está fazendo tão bem. Eu não preciso me envolver com isso. Às vezes vivemos um evangelho em que alguns fazem muita coisa e alguns outros não fazem absolutamente nada. Às vezes queremos nos esconder e não colocar os nossos dons. Mas pense bem, quando o Senhor chamou Jonas para ir à terra de Nínive, foi desafiador para ele. Mas ele teve que ir assumir a responsabilidade. Ele não queria assumir a responsabilidade. O que ele fez? Pulou do barco. E para não pular do barco, ele disse assim, me joguem do barco. Aquela ideia de, eu não estou cometendo suicídio, alguém está me matando, né? Mas, quando ele vai para o fundo do mar, o que ele pensa, irmãos? Tem um peixe lá embaixo, ele sabe que o peixe vai engoli-lo? Não, ele quer a morte, irmãos. É mais fácil morrer do que assumir a responsabilidade, porque o que Deus está pedindo é muito exigente. Então ele é engolido e vomitado na areia do mar para cumprir a vontade de Deus. E quando ele chega em Nínive, como é que ele cumpre a sua responsabilidade, irmãos? Com um sorriso no rosto? Lembro de outra pessoa, o pai das missões, William Carey. Inglês, bem casado, boa família. Deus manda ele para a Índia, irmãos. E eu não sei se você conhece a história de William Carey, mas ele é tão radical em seus pensamentos, a esposa dele não queria ir para a Índia. E quando ele chega lá, ela fica louca, literalmente. Ok? O ambiente era completamente inóspito. A casa de William Carey era cercada de leões, tigres, cobras e tudo que você possa pensar. Mas ele era um homem de Deus completamente dedicado, e hoje, centenas de anos depois da presença de William Carey, ainda há indícios do impacto do evangelho que ele pregou naquele lugar. Olha que coisa. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente realmente faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, eu não preciso fugir da responsabilidade. Há uma responsabilidade, eu preciso encarar essa responsabilidade. Eu não preciso ter medo disso. Bem, durante a mensagem, eu chamei, tudo que falamos até aqui, eu chamei a sua atenção sobre o medo. O medo, ele é real. Às vezes a gente nega, às vezes a gente foge dele, às vezes a gente finge que não tem, mas ele está lá dentro. Basta uma situação e a gente fica desesperado. Basta um telefonema. Já pensou se você está aqui completamente tranquilo, acaba o culto, você recebe um telefonema ou olha no WhatsApp, tem uma mensagem, seu familiar foi entubado. Seu coração acelera, vem lágrimas aos olhos e você descobre que tem um medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de lidar com determinadas situações.
Hoje de manhã, quando eu mandei a mensagem devocional para... Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando diariamente para 600 pessoas. E uma das pessoas que recebeu, diga assim: pastor, ore por mim. Os meus primos acabaram de falecer. E eles deixaram um casal de filhos, crianças. A mãe morreu, eles souberam hoje de manhã, né? A notícia do falecimento, mas eles morreram ontem. A mãe morreu de manhã e o pai morreu à tarde. E a família está tomada pela tristeza, pela dor, pela preocupação. E é interessante que às vezes a gente dá nome para os nossos medos, né? A gente chama ele de prudência. Às vezes você não tem um medo danado de se expor, mas você diz assim: não, eu sou uma pessoa prudente. Prudente é bem mais bonito do que ter medo, né? Você é uma pessoa detalhista, uma pessoa perfeccionista. Você vai dando nome para os seus medos, mas nomes que são aceitáveis na sociedade. Mas lá no fundo você tem medo. Você clama a Deus pela misericórdia do Senhor, mas lá no fundo você tem medo, às vezes, de ser condenado pelos seus próprios pecados. Às vezes você pede pela soberania de Deus, você diz que confia em Deus, mas você tem medo de perder alguns bens que você tem, ou ver a sua família passar necessidade. Ano passado, no início da pandemia, um homem matou toda a sua família porque ficou desempregado. Na Barra da Tijuca. Souberam dessa notícia? Matou toda a sua família. Medo de quê? De passar fome, de não ter o que dar para os seus filhos. O medo é irracional, ele leva para a gente para situações, o medo nos afasta de Deus, o medo nos faz falar coisas que a gente não deveria, faz pensar coisas que a gente não deveria. Grandes homens de Deus tiveram medo. Quer um exemplo? Elias, depois de ter derrotado 400 profetas de Baal, a rainha Jezabel disse assim: eu vou te matar. Por causa do medo da rainha, ele foi para a caverna. Mas um homem que já tinha experimentado o poder de Deus de orar e descer fogo do céu, imagina isso, irmãos. O que eu quero dizer é que não há simplesmente uma prova contra o medo, mas sim uma caminhada que nos torna resistentes e capazes de lutar contra esse medo. A caminhada com Deus é diária, é preciso todos os dias nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor. E aonde está a maior prova de que Deus estava trabalhando para que Gideão fosse um homem sem medo? Deus reuniu um exército de 30.000 soldados. Gideão então olha para aqueles homens todos e diz assim: agora a gente ganha fácil. Pô, aquela história do lagar, do meu pai, da lã, isso é moleza. Eu olho para esses homens, o meu coração fica em paz. E aí Deus disse assim: estou vendo muita gente, Gideão, muita gente. Faz o seguinte, reúne os soldados e diz: quem tem medo vai embora. Sabe quantos soldados foram embora naquele dia? 22.000. Rapaz, mas é muita gente com medo. 22.000 soldados foram embora. Sobraram 8.000, Gideão ainda está meio confortável, dá para lutar. E vem aquela história de Deus: quem beber água igual um cachorrinho fica. Só 300, irmãos. Você é bom de matemática? 300 corresponde a quantos por cento de 30.000? 1%. Sabe quanto Deus precisa para derrubar os nossos medos? 1%. Deus está dizendo assim: Gideão, todos os seus medos vão acabar quando você descobrir o que eu sou capaz de fazer com 1%. Gideão foi lá e com 300 homens matou 15.000 homens. Gideão então voltou e disse assim: o Senhor está comigo. Eu agora acredito, o Senhor está comigo. A mensagem que eu quero lhe trazer da parte de Deus nesta manhã é que o convite de Deus para esta comunidade é que ela viva todos os seus dias, mais 115, ou o tempo que o Senhor quiser, mas seja uma comunidade sem medo. Uma comunidade sem medo de levar o Evangelho genuíno, verdadeiro. Uma comunidade que não tem medo de se expor, de enfrentar um Rio de Janeiro que é completamente hostil ao Evangelho de Cristo Jesus. Uma comunidade que tenha a coragem mesmo durante a pandemia, seguir o Evangelho e por conta do Evangelho enfrentar os desafios que só o Evangelho é capaz de colocar diante de nós. Uma igreja que não fica preocupado com as consequências ou de manter uma aparência
Não, é uma igreja que se preocupa sim com o que Deus pensa sobre ela. Mas é uma igreja que só faz isso porque assumiu a responsabilidade. É uma igreja que não fica dizendo, Senhor, é para nós fazermos, não. É uma igreja que diz, sim, Senhor, nós estamos aqui porque temos uma missão. Nós assumimos essa responsabilidade. Não vou olhar para o lado e perguntar quem está fazendo. Nós estamos fazendo. Nós vamos cumprir a mensagem de Deus para este mundo. Nós vamos levar a mensagem de Deus. Nós vamos fazer isso. Nós assumimos a responsabilidade. Falando assim, pode parecer que eu sou muito corajoso, irmãos. Mas não sou. Tenho muitos medos. Mas aprendi com o salmista, e é com este verso que eu quero encerrar o desafio prático. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora, e lembra quando eu perguntei se você tinha medos? Que você fosse capaz de dizer, Senhor, eu ainda tenho medos. Diga para o Senhor os seus medos. Mas também repita o salmo, diz, Senhor, eu entrego todos os meus medos no altar do Senhor. Sei que ainda vou lutar contra eles, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor. A história de Gideão me mostra isso. E que você saia daqui, meu irmão, sem nenhum medo. O Senhor está com você. Vamos orar? Maravilhoso, bom Deus. O Senhor não nos trouxe aqui simplesmente para reativar os nossos medos ou nos lembrar que eles existem. O Senhor nos trouxe aqui para tratá-los. O Senhor nos trouxe aqui para que nós saímos diferentes. O Senhor nos trouxe aqui para que a Tua palavra opere profundamente o nosso coração e transforme aquilo que precisa ser transformado. Podemos ter medo do que vão pensar de nós, podemos ter medo de sermos saqueados, podemos ter medo das consequências de nos expor, podemos ter medo das responsabilidades, podemos ter medo da morte, medo da falta de sustento. Tantos medos batem à nossa porta. Mas da mesma forma que os medos batem à nossa porta, a Tua palavra também nos diz de que o Senhor é o nosso Deus, de que podemos confiar no Senhor, de que entregando diante do Senhor toda a nossa confiança, podemos ter a plena convicção de que o Senhor guiará a nossa vida. E é isso que suplicamos, Pai. Que quando os nossos medos baterem à porta, que a Tua palavra nos fortaleça, para que possamos lutar contra eles. Ajuda-nos, Pai. Que os nossos olhos, que a nossa boca, que os nossos pensamentos transpirem a coragem e a intrepidez que só podem vir do Evangelho de Cristo Jesus. Ajuda-nos. Vivemos num mundo amedrontado, de gente que está lutando para sobreviver, mas porque não conhece o Evangelho de Jesus. Que enquanto igreja, possamos ser luz neste mundo, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe profundamente, meu irmão.